da Ana Fernanda Galvão, terapeuta ocupacional e psicopedagoga. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito sugestivo. E o tema é o seguinte: eu quero ser uma boa lembrança na infância de alguém. Quem não quer, né? É extremamente importante esse tema que vamos falar hoje, né? Porque cria laços, né? Cria aí diversos sentimentos importantes. E na infância, né? Esse tipo de lembrança é eterna. E é o tema que vamos abordar hoje aqui no programa, é por isso que o telefone está sempre disponível para você, 99326228, 99326228, é o telefone que você fala aqui com a equipe da TV Candidez, fala aqui diretamente com o programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Telefone liberado para você, 99326228, 99326228. A Ana está comigo ao vivo aqui nos estúdios da TV Candidez. Vem para cá, Ana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Prazer te receber nessa manhã de sexta-feira. Manhã fria, né? Manhã fria. Muito frio, o frio chegou mesmo, tá todo mundo muito agasalhado, não é à toa, né? O fim de semana vai ser muito frio também. Daqui a pouco eu até trago aí para você informação sobre a questão do tempo, né? Mas agora é hora da participação da Ana Fernanda, que está aqui toda sexta-feira, sempre com temas sugestivos, mas o de hoje você se superou. É importante, né, a gente criar memórias afetivas. Na verdade, o afeto é aquilo que afeta a gente, positivamente ou negativamente. Então, é uma reflexão mesmo, como que eu estou afetando emocionalmente o meu filho, as crianças que convivem comigo, né? E essas lembranças, né, da infância, né, são lembranças eternas, né? É por isso que é extremamente importante a gente falar sobre esse tema de hoje, né? Porque isso vai ficar marcado para a vida toda, né? São as primeiras lembranças, né? É onde a gente se constitui, né? Durante aí os primeiros anos de vida, é um momento onde a gente se constrói, onde a gente se identifica ou não com determinadas pessoas ou determinadas situações, é onde a gente se forma, né? Assim, de um modo geral, onde a gente forma o nosso caráter. E que tipo de exemplo que eu estou dando, que tipo de informação que eu estou dando, que tipo de memória eu estou criando no meu filho. E por que é importante a gente falar sobre esse tema? Porque a gente, inclusive, já citou isso em outros momentos. A gente sempre educa por exemplo, né? E as boas lembranças, né? Elas vão ficar como exemplo, né? Exatamente. Assim, as boas lembranças, elas vão construir o que a gente chama aí da vida adulta, né? Então, uma criança, ela precisa de ter possibilidade de experimentar as situações da vida. E ela só faz isso através da observação, da imitação, ou seja, do exemplo que ela tem do adulto. Então, por exemplo, quando a gente pensa no nosso primeiro professor, que tipo de sentimento que vem, né, aí no seu coração? Uma sensação agradável ou é uma sensação de um vínculo frágil com a aprendizagem? Tá vendo? É exatamente disso que a gente está falando, né? Como que eu estou construindo o vínculo? Porque quando eu vou para a escola, eu construo o meu vínculo com a aprendizagem através do que eu sinto pelo meu professor. Então, quem é esse professor, né? Esse professor está, de fato, criando uma memória afetiva positiva nesse aluno? E a mesma reflexão a gente vai fazer com os pais, com os tios, com os primos, com os adultos que cercam aí essa criança. Tem algumas dicas, Ana, de como criar nessas boas lembranças, né? É importante a gente trazer isso como orientação também. É importante a gente sempre lembrar que a presença é o melhor presente que a gente pode oferecer para uma criança. Então, essa presença de qualidade, né? Essa presença qualificada, não simplesmente estar ali com essa criança. E entender também como que a informação chega para a criança. Então, por exemplo, eu tenho ali 3 filhas. Cada uma sente o amor de uma forma diferente. Tem gente que sente o amor na palavra, que precisa ouvir, eu te amo, né? Tem gente que sente o amor no toque. E qual que é essa linguagem do amor que a sua criança tem? E talvez ela é diferente da que eu, adulta, eu, mãe, tenho. E eu só sei amar do jeito que é a linguagem para mim, né? Então, entender como que é que essa informação chega no meu filho. Como que meu filho sente de fato que eu estou conectada a ele. Isso é uma coisa importante. E isso é um exemplo muito legal, gente, para você ter qualidade, né, nesse tempo que você tem com o filho, né? Principalmente porque você está citando
algo extremamente importante. Cada filho tem um perfil diferente, né? É muito comum os irmãos sempre falarem assim, meu pai e minha mãe gostam mais de fulano do que ciclano, né? Mas porque são perfis completamente diferentes, né? Então, a forma de agir, né, precisa ser diferente também para cativar, né, a criança, né, cativar os filhos do jeito que eles vão se sentir mais prazerosos, né? Que são as famosas linguagens do amor, né? E que cada um vai ter a sua própria linguagem do amor. Então, é exatamente oferecer para cada um de acordo com o que cada um precisa. Vai ter aquele filho que vai falar assim, não, mãe, não fica me abraçando, não, que coisa, eu não quero. Né? Mas vai ter aquele filho que vai falar, me dá colo, eu quero sentar perto de você. Tem aquele filho que você está sentado no sofá, ele quer sentar naquela gretinha assim, né? Que você tem, naquele espacinho. Que é o jeito que ele dá conta de sentir o amor, através do toque, através da presença física. E essa lembrança, né, da infância, ela pode ficar marcada em diversas situações, né, Ana? Pode ser na brincadeira, pode ser no apoio, pode ser na ajuda. Por isso que é extremamente importante você ter esse tempo de qualidade, né? Principalmente nessa fase, né? E o tempo de qualidade, ele precisa de ser pensado como um tempo de fato de conexão, né? A gente pensa que a gente precisa de oferecer para as crianças recursos físicos, por exemplo, que a nossa relação precisa de ser o tempo todo mediada por algo, ou a criança pequena, assim, a gente pensa, eu preciso brincar com um brinquedo. Não, e não é isso. O que essa criança precisa é o brincar com o outro, né? A presença desse outro é muito mais importante do que o objeto, o recurso que a gente utiliza ali na hora da brincadeira. A forma que a gente faz a lição de casa, por exemplo, com a criança, fala muito de como a gente vai dar para essa criança a sensação de competência. E é exatamente isso, né? Fortalecer emocionalmente, criar a sensação de competência, a sensação de que o que eu faço é bom, do que eu consigo entregar para o mundo é algo bom. E a gente tomar cuidado também, nós pais, com as nossas expectativas. Porque talvez o nosso nível de exigência, o nosso grau de exigência com aquilo que a criança nos oferece, é um grau de exigência muito alto. E às vezes a gente não valoriza o que a criança faz. Então, teve uma vez, Flaviano, que minha filha tirou uma nota ruim na prova, né? Tirou 3 na prova, valendo 10. Eu falei assim, mas, poxa, você tirou 3. E aí ela vai e fala comigo assim, mãe, mas eu tirei 3. O que ela quis dizer para mim? Tem 3 ali. É claro que eu não dei parabéns porque ela tirou uma nota ruim, mas eu não valorizei os 3. Eu só valorizei os 7 que ela não ganhou. Então, a gente pensar nisso, né? O que eu valorizo? Isso é outro ponto extremamente importante, a gente precisa abrir um parênteses aqui para dar destaque, porque a gente está falando da lembrança boa, né? Você tem que tomar cuidado para que a lembrança que fique não seja uma lembrança ruim também. E aí as atitudes, né, principalmente dos pais, dos adultos, é extremamente importante quanto a isso. É porque a gente tenta, na maior parte das vezes, a gente se relaciona com os nossos filhos através do medo. Então, se você continuar tirando essa nota, você vai ficar sem telefone, você vai ficar sem tablet, você vai ficar... Então, a gente cria vínculos frágeis, que não são os vínculos que trazem para a criança o próprio desejo, né? Então, olha o quanto é bom quando você recebe o boletim e sua nota tá boa. Isso é muito mais interessante do que se você tirar uma nota boa, você vai ganhar isso ou aquilo. Então, como que eu tenho valorizado, como que eu tenho estabelecido essas trocas, esse vínculo com o meu filho? Inclusive, eu tenho a pergunta da Juliana, né, do centro, é mais ou menos nesse sentido, né? Ela está falando que se acha muito rígida com o filho muitas vezes, né? E aí, assim, essa rigidez está fazendo ele buscar sempre o melhor, mas isso pode ser prejudicial? Pode, né? Tudo em excesso pode, né, Ana? Sim, tudo em excesso pode ser prejudicial, sim. E de onde vem essa rigidez? Esse é o processo, né? De onde vem? E aqui ela vem, que cobrança que é essa? Porque essa rigidez que a mãe traz para o filho, ela vem de algum outro lugar. Então, o que de mim eu estou projetando nessa criança?
Claro que é um processo normal, né, da maternidade, mas essas reflexões, elas são importantes para a gente repensar a forma que a gente vem construindo aí os vínculos com a nossa criança, né? Então, é importante exigir dele o melhor? Mas o melhor que ele pode oferecer, não é o melhor que eu quero que ele ofereça. O Paulo, lá do bairro Bom Pastor, muito obrigado, viu, Paulo, pela audiência, né? Eu peguei a pergunta errada. O Paulo, lá do Bom Pastor, mandou pra gente aqui a pergunta, agora sim achei. O Paulo está perguntando o seguinte, como lidar com as frustrações? Porque ele está falando que tem dificuldade, principalmente para motivar a criança depois de ver uma frustração, que é muito comum também. Lidando com a frustração, não tem outro jeito. E a resposta é exatamente essa. Nós não estamos livres de ser frustrados na nossa vida. Hoje mesmo, até chegar aqui, eu já fui frustrada várias vezes. Eu não achei a vaga que eu queria, eu não consegui tomar o café da manhã no tempo que eu gostaria. Enfim, a gente lida com as frustrações como? Acolhendo. Na criança, principalmente, é isso, acolhimento. Olha, filho, vou dar um exemplo bem drástico, né? Você não pode brincar com a faca. Isso é uma frustração. Mas eu preciso frustrar essa criança porque faca não é brinquedo. Então, você não vai brincar com a faca, vem cá. Eu estou aqui, eu estou com você, eu te acolho. Mas você vai continuar sem brincar com a faca. Então, é exatamente isso, acolher, mas ser firme. Não precisa de trocar, não, de ter troca, porque eu não tive ali o jeito que eu queria a minha manhã, por exemplo. Mas eu não fiz troca nenhuma, não teve negociação. É lidar com a frustração. Eu tenho a pergunta também da Letícia, lá do bairro Afonso Pena, é até muito interessante a Letícia. Ela está falando que as memórias afetivas que ela tem na infância, né, principalmente com o pai, são muito distantes, né? A lembrança que ela tem sempre do pai trabalhar muito, muito ausente. E aí ela não quer repetir isso na maternidade, né? Mas acaba dizendo que tem dificuldade, porque todo mundo até comenta que ela parece muito com o pai, né? É natural, né? Você traz isso como exemplo, né? Mas existe uma forma de encontrar um equilíbrio nisso aí, né? E é importante pensar assim, a sua percepção que era um pai ausente, mas você coloca ali na sua frase, ele estava sempre trabalhando. E isso é uma presença, né? Ele estava, de alguma forma, cuidando da família dele. Então, quando o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, de um modo geral, é para prover aquela família. E isso é uma presença. Né? Talvez não seja a presença física que o filho espera. Então, o adulto precisa entender que foi necessário. A criança não dá conta disso, mas o adulto sim. Né? Então, nós adultos entender, olha, meu pai não estava presente porque ele estava cuidando de mim de uma outra forma. E é entendendo isso que você vai achar o equilíbrio, né? Exatamente. Até porque, assim, estamos em um momento diferente, né? Gerações diferentes, né? Então, até a forma, né, de cuidar precisa ser diferente, né? E a gente consegue ser presença sem estar fisicamente presente, né? Então, a gente consegue deixar um bilhetinho para o filho quando a gente vai sair, deixar talvez uma mesa do café da manhã preparada, a gente consegue colocar alguma coisa dentro da mochila, a gente consegue, como naquela história, fazer o nó no lençol, para que na hora que essa criança acorde, um combinado entre os pais, olha, quando você acordar, tem um nó no seu lençol, porque eu passei aqui na sua cama, eu te dei um beijo, eu te falei que eu te amo. Então, a criança acorda e fala, papai, mamãe passou aqui, ele me ama. Então, a gente pode ser presença de alguma outra forma. E é importante a gente trazer esse tema hoje, discutir tudo isso, né? Porque isso também influencia no desenvolvimento da criança, né, Ana? Ou seja, o bem-estar, né, no convívio familiar, ele promove também a evolução no campo educacional, enfim, faz parte realmente do desenvolvimento, né? Como que é bom se sentir amado, né? Sentir-se amado é muito bom, a gente se sente seguro, a gente se sente apto a arriscar, a conquistar coisas. Então, essa construção dessa relação fortalecida e embasada no amor, na segurança,
na frustração, porque nós não somos perfeitos, não seremos pais perfeitos, nós vamos gritar de vez em quando sim, e isso também faz parte, né? Porque as crianças não querem pais perfeitos, as crianças querem pais felizes, bem, é isso que as crianças querem. Essa é a participação da Ana Fernanda Galvão, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Inclusive, a Ana vai fazer um desafio agora para todo mundo que está em casa, né, Ana? Isso aí. Vamos todo mundo aí fazer essa corrente do bem, né, de criar uma memória para essa infância, uma boa memória para essa infância. Então, seria muito legal se vocês pudessem compartilhar com a gente, né? Faz uma brincadeira, faz um momento descontraído, posta no Instagram, marca a TV, me marca que a gente vai estar vendo ali o que vocês estão fazendo. Vai ser muito legal. E a gente pode assumir aqui um compromisso, trazer essas manifestações no próximo programa, mostrar aqui na TV também. É só fazer o que a Ana disse, né? Faz a publicação lá no Instagram, marca aí o Instagram, o perfil da Ana Fernanda Galvão, a TV Candidez também, TV Candidez Oficial, né? Porque na semana que vem você pode aparecer aqui no programa. Vai ser ótimo. Muito obrigado, viu, Ana, pela Obrigada. participação. Obrigada. Mais uma vez.